E aí, tudo bem? Lilt Christian falando aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mesas gráficas ou mesas digitalizadoras, se assim você preferir. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma complementação de um texto que eu já publiquei lá no Clube do Design. Eu vou deixar o link aqui na descrição para um artigo bem completo, onde eu já falei sobre mesas gráficas, as suas características. E nesse vídeo aqui eu vou tentar focar mais nas dúvidas que surgiram depois que eu publiquei esse artigo lá no Clube do Design. Bom, se você não sabe o que é uma mesa gráfica ou mesa digitalizadora, é um equipamento principalmente utilizado por ilustradores, artistas digitais ou qualquer outro profissional que trabalha no segmento criativo. Alguns fotógrafos ou editores de imagem também gostam bastante desse equipamento, ok? Se você não sabe o que é isso que você está vendo aqui na minha tela, ok? E ele geralmente funciona com uma canetinha. E eu vou falar um pouquinho sobre esse equipamento, as suas características, quais são as principais dúvidas e questionamentos que surgem em relação a esse tipo de equipamento, ok? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que esse equipamento é um dispositivo de entrada, então ele serve para enviar informações para o seu computador. Eu vou deixar aqui no cantinho da minha tela o Photoshop aberto para que você possa ver aí eu brincando um pouquinho com ela à medida que eu vou tentando te explicar aqui as configurações dela, ok? Inicialmente, a função primária de uma mesa gráfica é substituir os movimentos de um mouse. Então, utilizando essa canetinha aqui, ok? Eu vou dar um zoom aqui para você ver melhor, tá bom? Isso aqui é a caneta que acompanha a mesa gráfica. Geralmente, as canetas que acompanham a mesa gráfica, elas têm um formato bem comum, né? E geralmente tem 2 ou 3 botões aqui na sua lateral, tá? Serve para você apertar aqui os botões enquanto você usa o aplicativo. E aqui na frente da canetinha tem uma pontinha com um material mais ou menos parecido com uma borrachinha. E essa pontinha ela é meio fofinha porque ela entra e volta quase como se fosse assim uma molinha, né? Uma pressão que você consegue colocar nessa caneta, ok? Esse tipo de equipamento não funciona com pilha, na verdade apenas a mesa gráfica, olha só, fica conectada aqui com o computador através de cabo, ok? Deixa eu ver se eu consigo focar de novo aqui, tá certo? Então, essencialmente, a mesa gráfica ela substitui muito bem as funções de um mouse. A única diferença é que o mouse você mexe com as mãos e utiliza os 2 botões aqui de cima do mouse, o scrollzinho, esse meu mouse que tem 6 botões, por exemplo, tá? Para você movimentar o cursor na tela. A caneta é um pouquinho diferente. Você utiliza, a mesa na verdade, utiliza a caneta para deslocar o mouse na sua tela. E você pode fazer com a mesa gráfica exatamente as mesmas coisas que você faz com o mouse. E uma das principais dúvidas acerca de como a mesa gráfica funciona, muita gente acha que para você usar a mesa gráfica você precisa de um aplicativo específico. Não. Quando você conecta a mesa gráfica no computador, ela passa a funcionar como se fosse um mouse, ok? E aí você consegue deslocar o mouse sobre a tela, exatamente como você está vendo aqui no meu cursor do Photoshop, ok? Calma que eu vou explicar direitinho como é que tudo funciona. Existem diferentes tipos de mesas gráficas. Esse modelo que você está vendo aqui na minha mão, está até meio surradinho aqui embaixo, é uma Bamboo Capture. Aqui atrás tem o modelo dela, uma CTH 470. Esse modelo não é mais fabricado, não é mais vendido, é um modelo bem antigo. Acho que já tem uns 4 anos esse modelo aqui. E assim como carros, mouses, teclados, câmeras digitais, existem vários fabricantes de mesas gráficas. A grande questão é que a Wacom, ou Wacom, ou Wacom, eu não sei muito bem como é que se pronuncia o nome direitinho dessa empresa, vou deixar o nome aí na tela e algumas referências aqui na descrição do vídeo também. Ela é a pioneira e é uma das mais famosas no mercado de mesas gráficas, então dificilmente se encontra outros tipos de mesa gráfica no mercado. Tanto é por isso que no artigo que eu deixei aí na descrição eu foco mais nas mesas da Wacom, justamente porque são as mais comuns, são as mais usadas e tem uma variedade muito maior no mercado. Essa aqui é uma Wacom Bamboo Capture, o modelinho sempre fica atrás, CTH 470. Hoje a Wacom tem os modelos, se eu não me engano, Intus. Eles expandiram a linha Intus, que anteriormente era apenas de linhas profissionais, e então derivaram a linha Intus para modelos mais populares, ok? Mas eu vou deixar o link da loja da Wacom aqui embaixo, não é merchan, só para você conhecer aí os produtos, beleza? E além desse tipo de mesa aqui, essa aqui é uma mesa pequena, tá bom? Uma mesa relativamente pequena. Existem mesas menores e de diferentes tamanhos e com diferentes recursos. Eu vou deixar aí na tela
Por exemplo, essa aqui é a Bamboo Capture. Eu vou deixar uma imagem na tela para você ver das Intuos mais recentes. Se eu não me engano, tem Intuos Draw, Intuos Comic, se eu não me engano. Tem vários modelos diferentes e cada uma delas se diferencia entre si. Vou colocar aí na tela agora também um modelo da Intuos Pro, que é uma mesa bem maior, tem mais recursos e, consequentemente, é muito mais cara. Esse modelo aqui, na época, custou R$380. E aí você tem modelos de 250, 300, 400, 500. Se procurar modelos usados, você encontra mais barata. Até os modelos profissionais, que começam aí a partir dos 800, 1.200, 2.000, 3.000. As mesas gráficas convencionais. Existem também os modelos de mesas gráficas que funcionam como se fosse uma tela de computador. Essa que você está vendo aí na tela agora é uma Cintiq, também da Wacom. E essas mesas gráficas funcionam exatamente como uma tela touchscreen, tá bom? É uma tela onde você tem aí funcionalidades específicas mais voltadas para edição, tratamento de imagem, modelagem em 3D, tá aí alguns exemplos na tela para você dar uma olhadinha de como é que esse equipamento funciona. É claro que a Cintiq é muito mais cara, se eu não me engano começa aí a partir dos R$4.000, R$5.000 até R$15.000, R$20.000. Faz um tempinho que eu não consulto a faixa de preço, mas dentro então da gama de mesas gráficas disponíveis, você tem uma quantidade muito grande de modelos e, consequentemente, de preços. Inclusive, essa é uma das principais dúvidas, né, que as pessoas têm quando estão conhecendo mesas gráficas, quando estão decidindo aí o que elas vão comprar, qual que é o melhor modelo. Eu vou falar sobre isso já já, antes de eu te explicar como é que acontece o funcionamento desse equipamento aqui, ok? Bom, a mesa gráfica pode ficar conectada ao seu computador a partir de um cabo USB. Aqui tem uma entradinha igual aquela do celular mesmo, que usa para o carregador, né? Mini USB ou micro USB, alguma coisa assim. E aí ela está conectada lá no meu computador. Quando você conecta a mesa gráfica ao computador, ela automaticamente é reconhecida como se fosse um mouse, ok? Além da conexão por cabo, você pode também conectar, dependendo do modelo, você pode também fazer conexões sem fio. Esse modelo aqui tem um compartimento aqui como se fosse um compartimento de bateria. Eu posso tirar essa capinha aqui. Deixa eu te desconectar aqui para te mostrar, tá bom? Deixa eu mostrar para você aqui de perto, tentar dar o foco aqui. Então aqui eu tenho um compartimento onde eu posso conectar alguns componentes, como por exemplo um adaptador wireless, que é conectado também no computador, e assim eu conseguiria usar essa mesa gráfica aqui sem fio, ok? Esse é o modelo que permite conexão sem fio. É claro que existem modelos que não permitem conexão sem fio, e isso também influencia no preço, ok? Mas basicamente ela é conectada aqui no seu computador através de cabo, não precisa de pilha, porque ela é alimentada através do cabo USB. Se eu não me engano, se você utilizar o adaptador wireless, aí sim você precisa de bateria ou de pilha, ou precisa carregar esse adaptador à medida que você vai utilizando aí a sua mesa gráfica. Além da conexão, a mesa gráfica também, geralmente, dependendo do modelo novamente, pode vir com alguns botões. Essa aqui ela tem 4 botões, um botão em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo, tá bom? Então eu tenho aqui 4 botões que já vem com algumas funções primárias já configuradas de fábrica, mas se você instalar o aplicativo da mesa gráfica, novamente, isso depende muito do modelo que você escolher, você pode configurar esses botões, tá? Tem 1, 2, 3, 4 botões e tem uma luz aqui também, um LEDzinho de funcionamento, e aí você pode configurar esses botões para funções específicas. Nessa mesa aqui, por exemplo, esse botão aqui seria o equivalente ao botão direito do mouse, e esse botão aqui de cima é o equivalente a abrir o menu inicial, apertar a teclinha do Windows. E esse de cima aqui, como você pode ver na minha tela, habilita e desabilita as entradas por toque. E esse é mais um recurso também que a sua mesa gráfica pode possuir. Além dessa minha mesa gráfica, dessa minha mesa aqui funcionar com a caneta, ela também pode funcionar apenas com os dedos. Então, assim como a tela de um smartphone, eu posso utilizar o meu dedo para... Deixa eu ver se eu consigo fazer ela funcionar aqui. Não está funcionando, acho que é porque eu desconectei o cabo. Deixa eu ver se agora eu consigo. Ok, eu devo ter esquecido de instalar os drives da mesa, mas é basicamente como se fosse uma tela de celular. Você pode utilizar os dedos para mexer o cursor na tela, pode usar mais de um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 2 dedos em seguida. Ela vem com vários gestos que funcionam com 1, 2 ou até 5 dedos, se eu não me engano. É quase como o que você tem na tela de um celular, ok? Você pode achar isso, nossa, que maravilha, dá para utilizar as mãos, mas isso realmente não é muito útil
para você que trabalha com ilustração digital, com pintura digital, com edição de imagem, não tem muita utilidade não. É só um hypezinho mesmo para dar um tchanzinho na mesa e deixá-la relativamente mais cara. Então, além desse toque e dos botões, a gente tem aqui justamente a área útil da nossa mesa gráfica, tá bom? Deixa eu tentar deixar aqui o meu vídeo um pouquinho mais escuro, porque ficou claro de repente aqui na minha tela, tá bom? Então, olha só. Então, aqui a gente tem a área útil da mesa gráfica. Eu vou tentar te mostrar aqui mais perto, porque isso aqui vai ser muito importante para você entender como é que essa mesa funciona. Vou tentar deixar ela mais escura ainda aqui, tá bom? E tentar focar. Eu não sei se eu vou conseguir focar, porque realmente tá muito difícil de enxergar aqui a tela da câmera, ok? Mas olha só, eu não vou conseguir te mostrar aí de perto, porque além disso o sol também começou a bater na minha cara. Mas eu vou deixar aí uma imagem na tela, acho que fica mais fácil a partir de uma imagem. E dentro da área útil aqui da mesa gráfica, a gente tem algumas pequenas marcaçõezinhas. Tá? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Então a gente tem marcações. Eu vou tentar marcar aqui, olha. Aqui eu tenho uma espécie de marcação, é um quadriculadozinho, umas listrinhas aqui, que indicam exatamente a área útil dessa minha mesa gráfica, ou seja, é a área onde eu consigo movimentar a caneta e ela efetivamente vai fazer algum movimento ali na minha tela, ok? Então dentro dessa área eu posso mexer a canetinha e eu vou conseguir resposta da mesa gráfica. Se eu colocar aqui fora, por exemplo, olha, nessas áreas fora, eu não tenho nenhuma reação, porque são áreas que não funcionam, não são áreas úteis da minha mesa gráfica. Então ela tem uma marcação que indica exatamente qual que é o espaço que você tem disponível, que infelizmente é muito menor do que tudo isso que você está vendo aqui, né? Isso aqui é só para encher linguiça, mas a área útil dela é bem pequenininha aqui dentro da minha mesa gráfica. E como é que essa mesa gráfica funciona? Como eu falei para você, ela substitui perfeitamente as funções de um mouse. A diferença, novamente, o mouse você mexe com as mãos e com os dois dedinhos aqui, botão esquerdo e direito, e tem o scrollzinho também. Com a mesa você utiliza a caneta. Então, quando você desloca a sua caneta por cima da área útil da mesa gráfica, você vai ver o cursor do mouse se mexendo ali na tela, tá bom? A grande questão é a seguinte, você não precisa tocar na mesa gráfica para que o mouse comece a mexer na tela. A canetinha ela tem aqui na ponta, olha só, deixa eu tentar focar de novo aqui, lá vai eu borrar o meu foco. Ela tem aqui na ponta uma pontinha de borracha, essa pontinha ela sai, deixa eu tirar aqui para você ver, olha só. Então essa pontinha aqui, ela sai da nossa canetinha, e ela é como se fosse um eletroímã, de algum material que transmite aí, algum sinal eletromagnético ou elétrico mesmo para a mesa gráfica, e serve para localizar onde você está sobrevoando com a sua caneta, tá bom? Dependendo da mesa gráfica, você tem diferentes tipos de caneta, eu vou falar isso já, tá bom? Então você não precisa tocar com a sua caneta sobre a mesa gráfica. O simples fato de você colocar ela em cima da mesa e aproximar um pouquinho, você já consegue deslocar aí o cursor do mouse sobre a tela, não precisa tocar na tela com a caneta. Então você só chega bem perto da mesa e aí já vai ser possível movimentar o seu mouse ali na tela, ok? Uma dúvida muito frequente é se encostar com a mão não tem problema. Não, nesse caso aqui o meu toque não está funcionando, mas quando eu chego junto com a mão a caneta da minha mesa gráfica, ela ignora o toque das mãos, tá bom? Se eu afastar a caneta e usar só as mãos, beleza, eu consigo. Mas a partir do momento que eu aproximo a caneta, mesmo que a entrada por toque estiver habilitada, o toque screen aqui, né? A minha mesa desabilita e entende que eu estou usando a caneta e não o toque. Mas algumas vezes pode falhar e aí você pode desabilitar aqui no botãozinho exatamente como eu fiz novamente. Isso depende da mesa gráfica, depende do modelo dos recursos disponíveis. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, então, como é que funciona? Ao deslocar aqui a caneta sobre a sua mesa gráfica, você consegue posicionar o seu cursor ali na tela. E quando você quiser dar um clique, é só dar um toque com a ponta da caneta na mesa gráfica. Então, eu dou um toque, é exatamente o mesmo que um clique. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o pincel, e olha só, dei um toque, é exatamente o que você teria como um clique com o seu mouse, ok? Ali, se eu quiser dar 2 cliques, isso aí eu acho que você tira de letra, né? É só dar 2 toques. E aí você dá 2 cliques exatamente do mesmo jeito. Então toda vez que eu toco na tela, é exatamente o equivalente a dar um clique.
E como é que funciona para usar outras funções do mouse? Por exemplo, olha, eu quero clicar com o botão direito. Como é que você faz para clicar com o botão direito, por exemplo, na tela do celular? Você sabe? Você clica e segura um tempinho, né? Você coloca o seu dedinho na tela do celular, segura um pouquinho e aparecem as opções. É exatamente assim na mesa gráfica. Quando você clica e segura, aparece uma rodinha ali e aí depois você solta para que você tenha o botão direito. Lá vem o sol me trollando de novo. Deixa eu ajustar aqui novamente a exposição da minha câmera. Olha só. Então, clicar e segurar é o mesmo com o botão direito, mas lembra que você tem na mesa gráfica dois botões, pelo menos na caneta, na verdade. Pelo menos nessa aqui eu tenho dois botões. Eu tenho um botão, na verdade, que tem dois estágios. Um que eu posso apertar para baixo e outro para cima. É quase como se fosse uma setinha para baixo e uma para cima, tá bom? Então, geralmente, quando eu dou um toque no de baixo, é o equivalente a dar um clique em algumas mesas gráficas. Nesse caso aqui, no Photoshop, está sendo o mesmo que pressionar, olha só, o espaço, tá vendo? Porque ele está ativando a ferramenta Rend. Isso porque a Wacom já otimiza as suas mesas gráficas para funcionar bem com aplicativos da Adobe. Então, quando eu clico com a parte de baixo da minha caneta, o botão da minha caneta é o mesmo que pegar a ferramenta Rend. E se eu estiver, por exemplo, navegando na internet, eu posso fazer isso? Posso. Olha só, deixa eu pegar aqui. Tentar arrastar para cá, não estou conseguindo, é porque eu não instalei os drivers da mesa, tá bom? Então, quando eu estiver navegando na internet, eu posso pressionar esse botão aqui da minha mesa gráfica e arrastar a página para cima ou para baixo, olha só. Então, enquanto eu pressiono, eu estou pressionando o botão, tocando na tela com a ponta da caneta e aí arrastando para cima e para baixo. Então, estou tocando, lembrando que sempre que eu toco na mesa, eu estou dando um clique. Se eu tocar e segurar, eu consigo arrastar como se estivesse clicando, segurando e arrastando, ok? Por que o botão direito não funciona quando eu clico, seguro, toque e arrasto? Porque para o botão direito funcionar, eu preciso clicar e segurar em um ponto só, ok? Se eu clicar e segurar em um ponto só, aí eu consigo o mesmo efeito do botão direito do mouse. Mas, novamente, a mesa gráfica substitui perfeitamente o mouse. Você pode utilizar esses dois botões aqui. O botão de cima seria o equivalente ao botão direito, olha só. Então, se eu pressiono o botão de cima da caneta, é o mesmo que clicar com o botão direito do meu mouse, ok? São coisas que eu posso até falar aqui em teoria, mas você realmente precisa ter contato com a mesa gráfica para você entender direitinho como é que ela funciona, quais são os recursos e principalmente para você se acostumar como a mesa funciona. E continuando justamente com a questão de como a mesa funciona, a gente tem justamente a questão da área útil disponível aqui na nossa mesa gráfica. Deixa eu tentar escurecer mais um pouquinho aqui a minha exposição, ok? Então, como eu tenho essa marcação aqui na minha mesa gráfica indicando qual que é a área útil onde eu posso arrastar a minha caneta, essa marcação é o equivalente proporcional ao tamanho da minha tela, ok? Então, se eu tenho uma tela de computador, eu tenho que imaginar que essa área útil aqui da minha caneta, da minha mesa gráfica, aliás, corresponde proporcionalmente, é claro, porque a minha tela não é desse tamaninho, a minha tela do computador. Quer um exemplo? Se eu quiser tocar lá, se eu quiser que o meu mouse chegue lá no xizinho de fechar o aplicativo, o que eu faço? Se eu posicionar aqui o meu cursor no meio da mesa gráfica, você observa que o meu mouse vai ficar se movimentando pelo meio da mesa. Se eu tirar o meu mouse ou a minha caneta e colocar ela aqui no finalzinho, eu não vou conseguir exemplificar direito porque eu estou com duas telas conectadas, tá? Mas imagine aí, com certeza você consegue imaginar. Se eu quiser que o meu cursor venha para o cantinho da tela, eu coloco a ponta da minha caneta no cantinho da tela. Ah, eu queria fechar o aplicativo? Eu venho aqui para o finalzinho da minha área útil e eu consigo, então, posicionar ali no X. Então, eu não preciso fazer aquele movimento de arraste que eu faço com o mouse, né? Porque o mouse ele não tem relação com a minha tela. Eu consigo movimentar ele, mas eu posso mover ele livremente aqui sobre a minha mesa e aí eu consigo mexer o mouse em qualquer posição da tela. Com a caneta é diferente, você tem uma área específica e essa área corresponde exatamente à escala proporcional da sua tela, ok? Então, se eu quiser movimentar o meu cursor em posições específicas da tela, eu tenho que imaginar que isso aqui é minha tela e colocar o cursor, a caneta exatamente onde eu quero que o meu mouse fique posicionado ali na minha tela. Obviamente, como existem diferentes tipos, diferentes tamanhos de mesas gráficas e também diferentes tamanhos de monitor, essa relação sempre vai ser proporcional. Quanto menor for a minha mesa e maior for a minha tela, mais sensível vai ser o meu movimento. Então, eu vou precisar fazer um movimento bem menor para abranger um espaço maior da tela.
Se a minha mesa gráfica for muito grande e a minha tela for de um tamanho semelhante, ou pelo menos menor, ou tanto faz, se ela for grande também, a questão é, se a mesa gráfica for muito grande, eu vou precisar, é claro, deslocar bem mais, porque eu vou ter bem mais área, não é? Deslocar bem mais a minha caneta para que eu consiga movimentar o meu mouse ali na tela. Então, isso aqui já fica como uma lição, justamente como uma principal diferença entre mesas gráficas pequenas e mesas gráficas grandes. Geralmente, quando você tem uma mesa pequena, a sensibilidade ao movimento que você tem na tela, na mesa pequena, é muito maior. Então, você dá um movimento bem pequenininho, você tem um movimento bem maior na tela. Se for uma mesa gráfica grande, você vai ter um movimento bem maior e bem menos sensível. Isso não necessariamente é um problema, depende das suas preferências. Tem gente que gosta de mesa pequena e tem gente que gosta de mesa grande, isso aqui não vai influenciar no resultado. E aí nós chegamos então justamente nessas questões que são bem nebulosas, e que norteiam aí as principais questões que foram publicadas nesse artigo que eu mencionei na descrição, e também pode ser que esteja aí na sua mente agora também. Vamos falar um pouquinho sobre as principais questões acerca da utilização de mesas gráficas, tá bom? Primeiro, novamente, cada mesa gráfica, cada fabricante, até mesmo dentro da própria Wacom, cada modelo pode ser semelhante ou até muito diferente entre si, ok? Então, para você entender como uma mesa gráfica funciona, quais são os seus recursos, você precisa ler bem a descrição dela, saber quais são os recursos disponíveis e, principalmente, você precisa testá-la. Se você tem um amigo ou pode ir em uma loja física e fazer o teste para ver como a mesa funciona, você vai entender com certeza muito melhor o equipamento e vai conseguir decidir qual que é a melhor opção para você, ok? Dentre as principais diferenças das mesas gráficas disponíveis no mercado, o que nós temos? A principal delas é o tamanho. Então você tem mesa de todo o tamanho e isso é uma questão de preferência. Geralmente mesas mais profissionais são maiores, mas porque elas têm mais recursos, às vezes tem algumas funções extras aí que você não encontra em mesas menores, mas a principal diferença é justamente o tamanho. Tem mesa gráfica de tudo que é tamanho. E aí você me pergunta, Lilt, qual que é o melhor tamanho de mesa gráfica? Isso aqui, novamente, é uma opção pessoal, depende. Se você nunca teve uma mesa gráfica na sua vida, uma mesa pequena, uma mesa média, uma mesa grande pode servir para você, tá bom? Não vou ser eu que vou te dizer qual que é a melhor mesa gráfica, porque isso não existe. Depende das suas preferências pessoais e profissionais. Se você nunca teve contato com o equipamento, não importa o que eu diga, não vai valer de nada, porque você nem sabe como o equipamento funciona, ok? Então, tanto faz, pequeno, médio e grande, você tem que experimentar para você entender como o equipamento funciona e qual delas é melhor. Geralmente as mesinhas menores são mais sensíveis, é claro, justamente pela questão do tamanho de área, e são portáteis, você pode colocar isso aqui na bolsa, na mochila e levar para onde você quiser. Mesas médias, você ainda consegue fazer isso, mas mesas maiores já é bem mais difícil, né? Ou você leva na caixa dela mesma, debaixo do braço, como se fosse um notebook, ou fica bem mais difícil de carregar na mochila, apesar de existirem, novamente, diferentes tamanhos de mesas. Uma outra diferença, uma outra característica principal entre essas mesas gráficas é a quantidade ou a presença de botões. Na Wacom eles chamam isso de Express Keys, tá bom? Então são os botões, né? As Express Keys que podem ser configuradas com funções específicas. Mesas menores podem não ter botão nenhum, mesas menores podem ter 2, 3, 4 botões ou mais. Mesas médias também, mesas grandes podem ter botões, podem ter touch screen na lateral, podem ter botões de girar, de rotacionar, como se fosse um volume. Isso aí vai depender muito do modelo que você está observando. Então, os botões também são um grande diferencial, além do tamanho. Uma outra diferença também que pode fazer peso aí na hora de você escolher uma mesa gráfica é quanto à conexão. Todas as mesas são conectadas via cabo USB, ok? Mas também existem, como eu mencionei no começo do vídeo, mesas gráficas que têm conexão sem fio, geralmente wireless ou Bluetooth, ok? Então, dependendo do modelo, você também pode ter conexão sem fio, e junto com a conexão sem fio pode ser que haja necessidade de carregar pilhas ou baterias, justamente porque você não tem mais como transmitir energia para que o equipamento funcione. A outra diferença está justamente no equipamento que você vai interagir com a mesa gráfica, que é a sua canetinha. Dependendo da mesa gráfica, você ou já vem com a canetinha padrão dela, e geralmente, quando a gente está falando de mesas menores, a caneta geralmente é a mesma, principalmente dentro dos modelos da Wacom. Então você tem geralmente a mesma caneta, parecida com essa aqui. As mais recentes, se não me engano, são mais cabeçudinhas aqui na ponta, tá bom? Mas dentre as mesas menores, a caneta é igual para todas as mesas.
salvo caso existam características específicas da caneta. Então a caneta ela é um fator de diferencial das mesas gráficas. Por quê? Quando você compra a mesa gráfica, você vem com a caneta padrão e geralmente você vem com algumas pontinhas dessa aqui de reserva. Como eu mostrei para você, essa ponta sai, você pode substituir essa ponta porque ela vai desgastando, vai acabando, acabou, tira, joga fora, coloca uma nova, aí tem mais alguns anos, mais alguns meses para você usar, dependendo da frequência que você utilize, ok? Então ela pode vir com o mesmo tipo de ponta ou, dependendo da mesa gráfica, pode vir com pontinhas diferentes, exatamente. Então essa aqui é uma ponta que se assemelha muito com uma caneta esferográfica. Dependendo da mesa e das propriedades da sua caneta, ela pode vir com pontas de textura diferente, de tamanho diferente, justamente para que você tenha experiências de desenho diferente na sua mesa gráfica. Mas o mais comum é que venha apenas um tipo de pontinha para que você possa mexer na sua mesa gráfica indiscriminadamente, ok? Além disso, pode ser que a sua caneta ou as funções da mesa gráfica associadas à caneta, ela possua mais de 2 botões. Nesse meu caso tem um botão com 2 estágios, então são como se fossem 2 botões. Mas pode ter 3, pode ter 4, pode ter só um botão como essa aqui, tá bom? Honestamente eu nunca vi uma caneta com mais de um botão, ou melhor, mais do que 2 botões, que é esse caso, ok? Mas ela pode vir com esse diferencial também. Algumas canetas de mesas gráficas também vêm com um dispositivo aqui atrás, muito parecido com a ponta, para simular como se fosse uma borracha. Mas isso depende do seu equipamento, ele precisa ser compatível com o recurso. Então, geralmente, algumas mesas gráficas permitem que você desenhe no Photoshop, por exemplo. Vou pegar aqui, deixa eu diminuir o tamanho aqui do meu pincel. Então, dependendo aí da mesa gráfica, você pode pintar no Photoshop. Ah, caramba, errei! Vira a caneta e apaga aqui, o Photoshop já ativa automaticamente a borracha. Mas isso depende da mesa gráfica e, é claro, é muito mais fácil você simplesmente pressionar aqui o E no teclado e apagar aqui da mesa, mas é um diferencial, beleza? Além disso, a principal diferença entre as canetas das mesas gráficas é o número de pressão, ou o número de níveis de pressão. O que é o nível de pressão? Quando você utiliza um aplicativo como o Photoshop ou os pincéis de pressão do Illustrator, você tem uma característica das mesas gráficas que permite justamente controlar o nível de pressão que você coloca no seu desenho. Você está vendo que eu tenho um pincel bem grande, mas eu consigo pintar bem de levezinho e ou posso apertar bem mais, olha só, o meu traço fica bem maior. Isso aí é o que a gente chama de nível de pressão. Então, por padrão, geralmente por padrão, as canetas vêm com 1024 níveis de pressão, ou seja, o Photoshop consegue reconhecer até 1024 variações de pressão para eu conseguir pintar utilizando aqui a ferramenta pincel. Nas mesas mais profissionais ou maiores, geralmente é 2048, eu acho que é o máximo que eles colocam de níveis de pressão na ponta da caneta. Então isso tem a ver com a sensibilidade da pressão. Quanto mais níveis de pressão, mais sensível a caneta é e melhor vai ser o seu traço, por exemplo, embora isso não influencie muito se você trabalha com edição de imagens ou com ilustração. A menos que você seja realmente um artista digital, realmente muito requisitado ou realmente necessite de funções específicas da caneta, você precisar de um nível de pressão maior, mas isso novamente depende das suas próprias preferências e necessidades. Além dessas características, algumas mesas gráficas também podem reconhecer a inclinação da caneta. É claro que isso você só vai encontrar em mesas mais profissionais ou mesas maiores. Por exemplo, eu vou pegar aqui no Photoshop um pincel que é conhecido como pincel de cerda, tá bom? Que são aqueles pincéis que o Photoshop, olha só, exibe que imitam pincéis de verdade, ok? Nesse tipo de pincel de cerda, você observa que o Photoshop vai exibir aqui no cantinho uma miniatura do pincel, exibindo exatamente a posição do pincel, que está em pé nesse caso, e também aí a minha, como é que eu posso dizer, a minha inclinação, né, a cerda, enfim, ele vai mostrar o pincel ali do lado. Em algumas mesas gráficas mais sofisticadas, o Photoshop pode reconhecer, ou melhor, a mesa gráfica pode reconhecer a inclinação do pincel, o que permite, por exemplo, que um artista digital utilize o pincel de ladinho, usando a caneta da mesa gráfica, permite que ele também possa girar, assim, ó, girar a caneta para imitar um efeito de pincel girando sobre uma tela de pintura, por exemplo. Então tudo isso são recursos disponíveis na interface caneta mesa gráfica, que estão disponíveis ou não, dependendo do modelo da mesa que você escolhe. E aí, novamente, eu sei que você não vai resistir, eu sei que vai ter alguém que vai perguntar aqui nos comentários,
Muita gente me questionou nesse artigo que eu mencionei na descrição. Lilt, qual que é a melhor mesa gráfica para quem está começando? Lilt, qual que é a melhor mesa gráfica para quem quer fazer mangá? Qual que é a melhor mesa gráfica para quem quer editar imagem? Qual que é a melhor mesa gráfica para eu que sou professor e só quero fazer anotações na tela? Qual que é a mesa gráfica para mim que quero escrever usando a mesa gráfica? Eu não vou poder te dar esse tipo de resposta, infelizmente, porque ela não existe. Novamente, se você nunca teve contato com uma mesa gráfica, não importa o que eu diga, esse vídeo inteiro aqui, inclusive, pode até parecer inútil para você, porque você não sabe como o equipamento funciona. Você nunca teve um contato com o equipamento. O que eu estou fazendo aqui é te dando justamente as direções, para onde que você pode olhar, o que você pode sentir de diferencial em uma mesa gráfica para outra, mas o que influencia essa decisão é justamente as suas necessidades e, principalmente, o fator principal é o bolso. Quanto você está disposto a pagar por esse tipo de equipamento, ok? Então não importa o que eu te diga, tanto faz se você é um designer iniciante, um professor da faculdade, ou se você cozinha e quer fazer anotações de receitas de bolo, não tem importância, não faz diferença. Eu não vou saber te dizer qual que é a melhor mesa gráfica para você. Você quer um exemplo? Eu comprei essa mesa gráfica, é o modelo mais simples que existe, digamos assim. Mais simples, não, digamos que seria um intermediário, porque tem toque e botões, vai. Mas essa mesa aqui, depois que eu comprei, eu utilizei ela 4, 5 vezes e nunca mais usei e ficou estacionada. Por quê? Porque eu sou arte finalista, eu não sou editor de imagem, eu não sou ilustrador, eu não desenho. Dificilmente eu preciso dessa mesa gráfica. Para que eu uso ela? Quando eu preciso, sei lá, editar por muito tempo uma imagem, aí sim eu pego a mesa gráfica e aí eu brinco um pouquinho com ela. Mas na minha carreira, eu sou produtor gráfico, sou arte finalista, eu trabalho muito com texto, com digitação, com formas. Dificilmente eu uso a mesa gráfica. Isso quer dizer que um arte finalista, que um produtor gráfico não pode usar a mesa gráfica? Não, eu simplesmente não quero, não me acostumei, não me habituei, não vejo necessidade de usar a mesa gráfica. Mas você é um ilustrador, você trabalha muito com edição de imagem, a mesa gráfica pode servir para você. Mas qual mesa gráfica? Não sei. Você vai ter que ir numa loja, ver como o equipamento funciona. Para muita gente, a mesa gráfica mais básica funciona, serve. Se você for um profissional muito exigente realmente, eu quero inclinação de caneta, eu quero uma mesa maior porque eu preciso de mais sensibilidade, ou eu gostaria de rotacionar o pincel. Se você for um artista digital que usa esses recursos, a mesa vai servir para você, com certeza. Mas se você não é, você nunca teve contato com uma mesa gráfica e não sabe como ela funciona, calma, tá? Não se anime muito porque não é lá essas Coca-Cola toda. É um equipamento como um mouse. Como é que você escolhe um mouse? Você vai na loja, testa, esse aqui tem 6 botões, eu uso 2 dos 6 botões para você ver a grande questão, eu nem preciso dos 6, ok? Mas se eu me habituar, se eu começar a usar, eu vou conseguir usar os 6 botões, mas funciona exatamente do mesmo jeito como uma mesa gráfica. Você precisa ir a uma loja, testar, conhecer o equipamento, ver qual que se adequa melhor e, acima de tudo, enquanto você não comprar nem que seja uma mais simples do mundo, você nunca vai entender o que é ter uma mesa gráfica e como que você vai se habituar a ela, ok? Então, quando você for em uma loja, for escolher uma mesa gráfica, verifique essas questões. Conexão, sem fio ou com cabo, tem express case, tem botões. Esses botões que vêm nela são padrão ou eu posso personalizar? Qual que é o tamanho da minha área útil? Eu vou conseguir, nesse pequeno espaço aqui, vai me dar comodidade para eu desenhar? Eu consigo levar essa mesa gráfica na mochila ou na bolsa? Ela ocupa muito espaço na minha mesa? Eu vou comprar uma mesa gráfica, vou ter que trocar a minha mesa porque a mesa gráfica é muito grande. No meu caso aqui, se eu pegasse uma mesa maior do que essa, eu ia ter que trocar a mesa toda. Então eu tenho um prejuízo ainda maior, porque não cabe na minha estação de trabalho. Qual que é a área útil? Quais são as funções da caneta? Tem pelo menos 1024 níveis de pressão? Tá ótimo, tem botão na caneta? Pronto, já resolve o problema. Daí para frente é necessidade e muitas vezes envolve mais luxo também. Enfim, envolve necessidade, mas muitas das vezes, como é o meu caso, envolve mais aí um hype que, digamos assim, seja mais justamente hype, mais voltado para luxo, que não existe necessidade. Por exemplo, toque na mesa gráfica, nunca usei. Então eu paguei mais caro por uma mesa que eu não uso o recurso, mas sou eu falando justamente para que você entenda como é que isso funciona, ok? Então quando você for escolher a mesa gráfica, observe esses elementos que eu te mostrei aqui, e aí você vai conseguir escolher uma boa mesa gráfica. Mesmo assim, pode surgir uma dúvida que é relativamente comum em relação à mesa gráfica. Lilt,
eu preciso de um aplicativo específico para usar a mesa gráfica? Como eu demonstrei aqui, não. Você pode usar a mesa gráfica até para navegar na internet. Funciona como se fosse um mouse. A grande questão é que alguns aplicativos vão aproveitar melhor os recursos que a mesa gráfica tem disponível. No caso, se eu for usar a mesa gráfica para escrever em um bloco, sei lá, no Paint, provavelmente, quer dizer, no Paint mais recente até vai, né? Mas nos Paints mais antigos, o aplicativo não ia aproveitar a pressão da caneta. O Photoshop vai. Ah, eu quero só para, sei lá, só para navegar na internet, então você não precisa de pressão, por exemplo. Então, depende muito do uso. Alguns aplicativos vão aproveitar melhor os recursos da sua mesa gráfica, e aí isso envolve compatibilidade com esse aplicativo também, mas se você comprar uma mesa da Wacom, com certeza você vai ter compatibilidade com os principais aplicativos de edição. Funciona no Photoshop, funciona no CorelDRAW, lá na mídia artística do CorelDRAW, funciona nos pincéis artísticos do Illustrator, funciona no Sketch da Autodesk, se eu não me engano é Autodesk, aplicativos de 3D e assim por diante, os mais famosos e assim por diante, tá bom? Bom, e era isso que eu tinha para falar sobre mesas gráficas. Se você tiver alguma dúvida, desde que não seja, Lilt, qual que é a melhor mesa gráfica para tal coisa? Você pode utilizar os comentários aqui embaixo, tá? Se ainda assim, depois de ver esse vídeo e depois eu te falar que eu não vou te dizer qual que é a melhor mesa gráfica, você comentar, eu tenho péssimas notícias para você, né? Mas vamos lá, se você tem alguma dúvida específica, utilize os comentários aqui embaixo, vamos conversar. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Não se esqueça também de conferir os meus cursos online. Todos os links estão aí na descrição. Um forte abraço. Tchau, tchau.